Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre geometria, mas vamos falar assim de uma forma bem reduzida e na prática o que eu senti. Não quero estar apresentando números, não quero falar sobre teorias nem nada disso, falar na prática mesmo o que eu senti. Por quê? Porque bem recente eu tive a oportunidade de testar 3 geometrias diferentes, assim, com uma intensidade legal para poder sentir diferença entre elas, certo? Aqui está o fundo, aqui é a 329, que é uma bike que a gente está fazendo na série do canal, vocês vão ver mais vídeos dela, que é uma bike que eu estou montando ela para ficar sub-11, certo? 100% de alumínio. Até danaram comigo quando eu falei que eu ia colocar um guidão de carbono nela, não vai ter mais guidão de carbono e ela vai ficar sub-11, 100% de alumínio. Tem mais vídeos por sair, ela não está 100% pronta porque ainda tem algumas peças que eu já tinha comprado que eu estou aguardando para poder trocar, certo? Mas vai ver mais vídeos dela nessa semana ainda. A minha direita, que não dá para vocês ver, tá a FSI Carbon 4, que é uma bike tida aí como uma das melhores geometrias para bike hardtail, uma bike bem sofisticada aí por questões de quadro dela ter um certo flexionar um pouco, né, absorver um pouco dos impactos, por ela ter 427 de traseira, por ela ter um ângulo de direção bem bacana, por ela usar left, né, é uma suspensão muito da hora, uma bike muito da hora. E lá atrás está o meu quadro Hava Cave, que doou as peças para montar essa bike. Hava Cave Boost. Primeira coisa que eu já quero falar para vocês, eu não senti absolutamente nenhuma diferença entre usar uma roda QR, né, uma roda de blocagem, uma roda 142 com eixo passante e adaptadores no quadro boost, e uma bike que é realmente boost, roda, eixo e tudo mais, que é a Cannondale. Nessa parte de roda traseira, eu senti zero diferença. Por quê? Porque aqui a gente não tem um XCO, não tem aquela trilhona que dá para você jogar a bike, entendeu? Para você sentir realmente torção de roda traseira, entendeu? Então não tem. É estradão, tem bastante obstáculo, descidas técnicas, buraco, é isso, aquilo outro, mais subidas tensas e chatas, mas não tem essa questão de você ficar realmente usando de torção da roda traseira a esse ponto de sentir tanta diferença. Então eu senti zero diferença na questão de ser boost de traseira ou não. Uma coisa que eu falo e repito para todo mundo, que na dianteira, só de ser eixo passante, não precisa nem de ser boost, você já sente muita diferença. Por quê? Porque a suspensão trabalha mais rígida e com isso ela ganha mais estrutura para fazer uma boa leitura, para ter uma estabilidade para poder fazer uma boa absorção, a suspensão não trava tanto, você está em curva passando por obstáculo e ela trabalha muito bem, certo? Então, de traseira, boost, zero diferença. E de traseira e comprimento de traseira? Bom, muitos vídeos eu vi do pessoal falando que a left não, né, a FSI, o cara na subida ele sentia que a roda ficava muito solta na dianteira, e isso realmente é um problema. Quando você sente a roda na dianteira solta, parece que o psicológico inteiro te atrapalha a subir. Só que eu não tive esse tipo de dificuldade, eu não senti isso. Até porque, tipo, quando eu tô subindo, o que eu faço é avançar um pouco no selim e jogar meu peso tudo pra frente. Então, tipo, é muito peso e cola bastante a bike no chão. Então eu não tive essa dificuldade. Só que falar que por conta dela ser de carbono, por conta dela ser uma bike mais moderna, eu tive alguma facilidade a mais para subir, eu estaria mentindo, eu não tive. Para descer, pelo contrário, meu querido, para descer é um avião, chega a ser perigoso, tanto que você solta a bike e fica confiante nela. E a mesma coisa acontece com a minha Hava Cave, entendeu? É uma suspensão é um ângulo de direção que me deixava tão sossegado, tão à vontade para descer, eu disse, né, a alguns amigos meus que chegava a ser perigoso. Por quê? Porque você perde medo, né? Então, você sentia ali que tinha freio para poder parar, então eu soltava a bike mesmo, porque é tipo o conforto da geometria ali, de mandar a bike ir, era bom demais. Eu me sentia muito à vontade, muito seguro nela para descer, certo? Na Cannondale foi bem semelhante isso, então digamos que para descer, a Cannondale e a Hava tem essa mesma pegada, para mim, certo? Talvez outra pessoa discorde disso, mas para mim deu a mesma pegada. Porém, para subir, eu sempre achei a minha Hava boa, mas não excelente. Tipo assim, eu sinceramente eu sentia meio que um arrastado dela para subir. Pode ser até totalmente relacionado aos pneus, isso e não em si à geometria, porque eu achei a geometria da Rava muito bem acertada, sabe? Muito bem acertada mesmo. Já agora falando sobre uma bike que tem uma geometria, digamos, mais conservadora, mais antiga, certo? Ela teve apenas, se não me engano, uma atualização do ângulo de caixa de direção que passou para 70, mas ela continua com 445 de traseira, ela tem um BB drop muito bom que é de 70, então isso te faz
você sentir que a bike está colada no chão quando você está fazendo força, né? Quando você está jogando torque, ela, ao invés de querer descolar a roda dianteira, ela cola mais, isso é bem bacana. Pretendo eu fazer um teste com a bike que tem uma geometria ainda mais, né, agressiva, digamos assim, nos números do que é essa bike. Mas vamos ao X da questão aqui. 70 de ângulo de direção. Ah, Daniel, mas as bikes hoje em dia estão tudo 68, 69, né? 445 de traseira? Pô, legal é 425, 430. Gente, o que essa bike ajuda no posicionamento para subir é absurdo. Então, uma coisa que eu digo e repito, que é o seguinte, o que adianta a gente atualizar tanto a geometria se a gente vai continuar fazendo os mesmos tipos de pedal? Talvez você encontre, né, uma bike melhor para aquele teu tipo de pedal. Essa é a resposta correta. Não seria justo eu falar assim, não vai mudar nada se as tuas estradas são as mesmas, a bike tem que ser as mesmas. Não, mas às vezes você está com uma bike que ela não se encaixou ali. Mas e quando você tem um tipo de pedal igual eu tenho aqui na minha região, onde essa geometria ela se dá super bem, ela funciona super bem, o que me adiantaria eu sair fora dessa geometria e ir para outras geometrias? Adiantaria no seguinte, eu poderia ganhar mais tempo descendo, mas na hora de subir eu perderia esse mesmo tempo. Então acaba que está num equilíbrio tão grande que é onde compensa, para compensar um lado ela pode perder outro. Isso funcionaria muito bem para aquela pessoa que ela desce bem com qualquer bike, mas ela tem uma certa dificuldade para subir. E aí, pegando esse tipo de geometria, essa dificuldade vai ter uma leve ajuda que faz diferença. E a mesma coisa no contrário, tipo assim, a pessoa que sobe bem pra caramba, mas que para descer ela tem um pouco de medo por questões da geometria, da pegada dele, da postura dele na bike, e aí a bike com a geometria melhor para descer talvez facilite muito a vida desse cara, ajude muito ele. Eu tô aqui segurando a cachorrinha, porque senão ela vai lá para frente e faz um escarcel. Já perdi uns 5 vídeos por causa da latinha. Bom, galera, então ontem, por exemplo, fazendo um teste, sim, a bicicleta tá absurda de rolagem, essas rodas Everest com esses pneus que ainda Booster Pro 2.2 com uma coisa impressionante, certo? E aí ontem eu passei no mesmo trecho que eu já passei com todas as outras bikes que eu citei e já passei também com várias outras bikes que eu já trouxe até esse tipo de comentário, conteúdo aqui pro canal, já fui lá com bikes de carbono, excelente, já fui com bikes de alumínio, todos os tipos, já fui com gravel, já fui com, né, garfo rígido, suspensão de 120, 100 milímetros, tudo quanto é jeito você pode imaginar. E essa bike onde eu peguei meu RP, né, meu recorde pessoal nela nessa subida, mesmo depois de um dia exausto, de estar cansado, entendeu? Daquele dia, final de tarde, que os amigos falam, vamos pedalar, você fala, vamos, entendeu? Mas você vai, certo? E aí acontece, durante todo o caminho, até chegar no pé dessa subida, que não é perto daqui, deve estar em torno de uns 8 a 10 km, entendeu? A gente foi conversando, foi rindo, tava um talco incrível, parecia até que a gente tava no meio da seca, certo? E aí, a hora que chegou no pé dessa subida, eu falei, vou forçar um pouquinho, porque é só 1,6 km de subida. Dá pra dar uma forçadinha um pouquinho, depois eu vou ter uma descida boa pra poder descansar. Gente, subi ali com 20 de média. Tá no meu Strava, pode olhar, vou compartilhar com vocês ali. Tipo assim, eu já tinha subido ali com 20 de média, mas eu subi mais rápido ainda um pouquinho, entendeu? 20,6, alguma coisa assim, o que fez ser meu recorde pessoal ontem, depois do dia cansado, de estar exausto, tudo isso que eu já falei, certo? Então essa geometriazinha mais conservadora, em conjunto com essas rodas, com essas rolagens e tudo mais, deu bom demais, entendeu? Funciona muito bem para mim que tenho dificuldades para subir. Ah, Daniel, então você fez todas as subidas voando? Não, não fiz, né? Teve subidas ali que eu estava realmente já cansado e não dava para ir, entendeu? Porque, como eu disse, eu tenho que levar 100 quilos para cima, mais de 100 quilos, então isso pesa muito, te cansa muito. Mas numa que eu economizei e daria para fazer ela mais forte, já vi um resultado, uma diferença que mesmo em outras ocasiões eu dando mais de mim, eu não conseguia. Certo? Eu achei muito bom isso. Só que em compensação, depois de você acabar de fazer subida, você começa uma descida longa, certo? E uma descida que eu adoro soltar a bike, eu adoro dar uma brincada, curtir bastante. E essa bike deu umas 3 escapadas de traseira, que me fez lembrar os primeiros pedais que eu fiz com ela, que eu lembro de ter comentado com vocês, que a bike tinha escapado e eu ocupava os pneus, né? Que eu ocupava os mescal, e que depois eu acabei me apaixonando por aqueles pneus e curtindo eles demais. Tanto é que eu tenho 4 ali guardados ali. Mas, e aí eu senti que não, que é questão de postura nessa geometria que faz isso. E aí, eu me acertando um pouquinho mais, por ter um pouquinho mais de experiência hoje em dia, eu consegui firmar ela na descida
certo? Porém, não deu para brincar igual eu fazia na Rava, por exemplo, de soltar e deixar rolar solto. Galera, dá para tirar muito caldo ainda desse tipo de bike. Um grande abraço a todos, valeu, fui!